Amém? Glórias ao nosso Deus. Hoje teve o futebol das princesas, né? O pastor disse que tinha quase 50 lá naquele parque, né? Os irmãos ali numa comunhão, né? Um lazer. Isso é igreja, amados. Na hora do lazer também somos igreja. Amém? Isso é igreja, a família de Deus aqui na terra. E eu louvo a Deus por vocês. Logo, logo, quem sabe a gente também não vai assistir aí o futebol dos príncipes. Hã? Ai, amados. Então, abra sua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler dois textos, tá bom? O primeiro nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo de número 27 e a partir do verso de número 20. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. E nós vamos ler a partir do verso de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e verso de número 20. Os irmãos encontraram? Sim? Podemos ler? Leamos então. Diz assim: E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Amém? Agora você vai voltar um pouquinho para o livro de Jonas. Jonas, no capítulo de número 1. Vai voltando devagarzinho a sua Bíblia, as folhas, assim, vai passar por Malaquias, Ageu, e você vai chegar lá no livro de Jonas, no capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. E a partir do verso de número 1 também. Amém? Os irmãos encontraram? Quem não conseguir encontrar, preste atenção na leitura, tá bom? Jonas não é um livro assim muito lido, então às vezes a gente tem uma certa dificuldade para localizar ele na nossa Bíblia. Amém? Jonas, capítulo 1, a partir do verso de número 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor,
para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Por enquanto, até aqui. Amém? Então, nós vemos aqui dois homens. Um deles, a Bíblia ela traz para nós exemplos, para que nós possamos aprender com os exemplos. Às vezes nós encontramos, não poucas vezes, exemplos negativos. E outras vezes nós nos deparamos com exemplos positivos. Mas, de igual modo, os dois foram aqui registrados para que nós aprendêssemos com eles. Amém? E nós aqui encontramos dois homens. Um deles se chama Jonas, que a maioria de nós conhece a história do Jonas, aquele que foi engolido por um peixe, viu? Todo mundo conhece. E a história de Paulo, o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui, então, dois homens com um chamado. E eu gostaria de dar, se eu posso dar um tema aqui nessa noite, a essa meditação, respondendo ao chamado de Deus. Os dois homens receberam uma mensagem, sim ou não? Sim. Os dois homens foram convocados, foram arregimentados por Deus para realizar algo, para um trabalho, para uma obra específica. Às vezes nós pensamos, por que? Eu penso, né? Por que? Muitas vezes me deparo com esse questionamento. Por que que as pessoas reagem de formas diferentes ao chamado de Deus? Nós vimos aqui duas reações diferentes. O Senhor falou para o Jonas: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E o Senhor disse para o Paulo: Paulo, você precisa ir a Roma, você tem que ir diante de César. E esses dois homens responderam de maneiras diferentes. Os dois estão em um barco, lembrando-nos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está indo preso. Ele é um prisioneiro. Ambos se encontram em um navio. Ambos se deparam com uma situação adversa. Os dois homens se deparam com uma tempestade. Mas não podemos perder de vista que ambos foram chamados, recrutados por Deus. Você, querido, você, querida, será que você ainda se lembra que Deus um dia te chamou? Que Deus um dia te recrutou para uma obra específica, para um trabalho do reino? Pessoas reagem de maneiras diferentes ao mesmo chamado.
2 homens, 2 destinos. Aqui nós temos múltiplos destinos, múltiplas pessoas neste recinto, nesta noite. Mas o chamado é o mesmo. Deus um dia olhou para você e disse o seu nome e falou: é necessário que você faça algo. Jonas, quando ele é chamado por Deus, o Senhor deu para ele um itinerário, um roteiro. Deus disse: Jonas, vá para Nínive. Era uma grande cidade. 120 mil homens, 120 mil pessoas. Que Deus queria o quê? O que Deus queria com aquelas pessoas? Deus queria salvá-los. E para onde o Jonas vai? Para onde ele se dispõe a ir? A palavra diz aqui que ele desceu a um porto, a um lugar que tinha um barco, e ali havia um navio que ia para Tarsis. Ele não tinha um planejamento, um único plano, um único projeto do Jonas era fugir para longe da presença de Deus. Jonas tinha uma terra. Para onde ele ia? Essa terra não tinha nome, foi Tarsis. Porque a hora que ele chegou lá, o navio para Tarsis estava partindo. Mas a terra que o Jonas havia se disposto a ir era a terra da desobediência. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Já o apóstolo Paulo, ele está no navio, está uma tempestade, ele diz que há dias não aparece sol e nem estrelas. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que o barco batia contra as pedras, que eles pararam de tentar remar porque o vento era contrário. Eles deixaram o barco à deriva, porque não adiantava lutar contra aquela tempestade. No meio da tempestade, Paulo se levanta e diz: Senhores, vocês deveriam ter me ouvido. Eu avisei que não deveríamos sair em alto mar. Mas ânimo! Paulo anima as pessoas. Paulo aconselha no navio. 2 chamados, 2 respostas diferentes. Jonas entra no navio e vai para onde? Para o porão. Jonas desce. Jonas vai se enfiar no porão, vai dormir, vai roncar, vai se esconder. Tem uma tempestade. 2 homens, um chamado, 2 respostas diferentes ao chamado. Jonas no porão adormece, quer fugir, quer se esconder. O texto diz que os homens daquele navio foram lá acordar o Jonas, foram chamar o Jonas. Jonas, fala com o teu Deus. Jonas não orava. Jonas não tinha um relacionamento com Deus. Enquanto a tempestade quase arrebentava o seu barco, ele dormia. Os pagãos dizem para ele: Jonas, clama ao seu Deus. Quem sabe ele te ouve e nós não morremos.
O apóstolo Paulo está uma tempestade. Ele fala: não temam, apenas o barco se perderá, mas nenhum de vocês vai se perder, porque Deus me deu. Aí o Jonas fala para aqueles homens: eu sou o culpado, a vítima. Me lancem ao mar e o problema de vocês vai acabar. O coitadinho do Jonas. O apóstolo Paulo tem uma visão de um anjo que diz: nenhum de vocês vai se perder, porque Deus me deu a vida de vocês. O apóstolo Paulo tem relacionamento, tem intimidade, ele conversa com Deus. O apóstolo Paulo, ele sabe para que ele está ali. O apóstolo Paulo, ele entende, ele ouve a Deus, porque ele não vai se perder. O Jonas foge, pede para lançar ele ao mar. No capítulo, um pouquinho para frente aí no Jonas, no capítulo 4, capítulo 4, diz assim, no verso 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso. Verso 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. O Jonas prefere morrer do que obedecer a Deus. O Jonas está irado porque Deus quer salvar Nínive. O apóstolo Paulo diz: em nada tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira. O apóstolo Paulo queria morrer? Não, ele queria viver, tanto que ele se defende nos tribunais de Roma, ele se defende nos tribunais judeus, ele se defende, ele não quer morrer, mas ele prioriza a obediência a Deus. O Jonas foge para não fazer a vontade de Deus. O Paulo está num navio preso por fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje, queridos, quantos de nós estamos fugindo de Deus, estamos fugindo do compromisso com Deus, estamos fugindo do trabalho, da obra de Deus. Quantos de nós quer fugir para Tarsis? Quanto de nós quer fugir para a terra da desobediência? Quantos de nós quer dar as costas ao Senhor? 2 homens chamados por Deus, 2 respostas diferentes. Jonas atrai uma tempestade sobre si e sobre outros. Porque aqueles homens naquele navio, eles não tinham problema. O texto verso 6, Jonas 1:6, vou ler. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado isso. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 15: levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Amém? Então nós vimos aqui que o mar estava bravio, estava tempestuoso por causa da presença do Jonas desobediente. A pessoa em desobediência, a pessoa que quer traçar o teu próprio caminho, que quer fugir de Deus, fugir da presença do Senhor, atrai sobre si e sobre outros problemas, tempestade, luta, angústia, sofrimento. Mas o homem que tem a presença de Deus, o homem que corre ao encontro de Deus, ele tem palavras, conselho, ele acalma na tempestade, assim como o apóstolo Paulo fez com aqueles homens. Homens, senhores, não tema, porque nenhum de vós perecerá, apenas o navio, apenas o material se perderá. O Jonas não queria que aqueles homens fossem salvos. O apóstolo Paulo deu a vida para salvar os gentios, para alcançar os gentios. Quem é você nesta noite? Quem sou eu nesta noite? Será que nós somos Jonas, fugindo da presença do Senhor, querendo sair de perto dos compromissos com Deus, da intimidade, do relacionamento com o nosso Senhor? Ou será que nós somos o apóstolo Paulo? Não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Você tem uma carreira. Você foi recrutado, querido. Você foi recrutada, querida. Como você tem respondido ao chamado do Senhor? Será que você e eu temos feito como Jonas? Nos dispomos para a desobediência, mas não conseguimos nos dispor para obedecer. Nos dispomos para o sofrimento, para a tempestade, mas não nos dispomos para fazer a vontade do Senhor. Quem é você nesta noite? Paulo ou Jonas? Quem somos nós? O Senhor nesta noite está falando com você. O Senhor nesta noite está falando com a igreja. Porque o Senhor quer levantar você, a sua vida. Eu pergunto para você: Jonas morreu? Jonas morreu? Não aqui. Jonas morreu? Ou ele ainda está vivo? Morreu. O apóstolo Paulo morreu? Ou ele ainda está vivo? Você vai morrer? Complete a carreira, querido. Complete a carreira, querida. Não atraia tempestade sobre a sua vida. Não atraia problema sobre a sua vida. A desobediência atrai maldição. A obediência atrai a bênção de Deus. Ele fala: se você ouvir, em Deuteronômio, atentamente a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançará
todas estas bênçãos que estão descritas na palavra do Senhor. Mas se você for rebelde ao chamado, à palavra do Senhor, você vai atrair sobre a sua vida tempestade. O que você quer nessa noite? Ser Jonas ou ser Paulo? O que nós queremos nesta noite? Como nós vamos responder ao chamado do Senhor nesta noite? Como você vai responder ao chamado do Senhor nesta noite? Como igreja, a igreja do Senhor neste lugar, nesta noite, vai responder ao chamado do Senhor. Fecha o teu olho e abaixa a sua cabeça. Não para dormir como Jonas. Não feche o teu olho agora para dormir como Jonas. Mas feche o teu olho agora para ter um relacionamento. Uma comunhão, uma comunicação com o Senhor.